BH Invisível, com Gustavo Ziller. Alô, Belo Horizonte do meu coração, tá começando mais um BH Invisível, um projeto, isso não é um projeto, eu insisto em dizer, é um mega projeto, é um projeto que tem como proposta mapear e tirar do anonimato as iniciativas espetaculares da nossa cidade. Então não pode ser só um projeto, é muito mais que isso. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da Band News 3 super heroínas da regional Pampulha. É o 3º ou 4º programa só com mulheres, o coração bate até mais forte. De tão especial que esses programas são quando a gente consegue essas heroínas por aqui. Eu recebo hoje aqui no estúdio da Band News FM a Camila Campos, que é graduanda em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG e idealizadora da Godark, uma galeria multicultural e estúdio de tatuagem formada por uma equipe só de mulheres. Aqui também na lateral esquerda, a Elisa Pretinha, que também é graduanda em música pela Faculdade Isabela Hendricks. A Elisa, vou te chamar de Pretinha, né? Por favor. Ela é integrante da banda Menage, tem rodado BH e o mundo tocando em bares, boates, casas de shows, ruas e praças. E aqui, no meio-campo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a gente tem a Sandra Mara, que é pedagoga formada pela UFMG e atualmente é voluntária na rede Confisco pela Paz e na exposição itinerante Aprendendo com a Anne Frank. Isso porque a Sandra também passou 20 anos na Escola Estadual Anne Frank, né, Sandra? Escola Municipal. Municipal, desculpa, que lapso. 27 anos. Afe Maria, é praticamente a vida toda, né? Sim, é uma vida toda. Gostou demais? Já vou começar com você. Eu te apresentei de forma adequada. Tem mais alguma coisa que a gente precisa acrescentar, Sandra? Sou aposentada. Ah, tá na melhor fase da vida agora? Sim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele falou assim comigo: Ziller, a melhor fase da vida nossa é agora. Não é ontem ou amanhã, é nesse minuto, agora, né? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência na escola e o que a escola representa para essa regional de Belo Horizonte. Na verdade, eu vim conversar mais sobre a Rede Confisco pela Paz, né? Ótimo. Na qual a escola Anne Frank é parceira, né? Então, eu vou falar um pouco do Confisco. Por favor. O Confisco, para mim, é uma representação máxima. Eu gosto, eu tenho identidade com aquela comunidade. Quando nós chegamos lá em 91, né, a escola final de novembro, 91, 92, princípio de 92, a comunidade do Confisco estava começando. E a escola cresceu e desenvolveu junto com aquela comunidade. E a escola passa a ser uma referência daquela comunidade. Então, eu gosto muito daquela comunidade, do bairro, e é em função disso que foi organizado, né, a Rede Confisco pela Paz, onde temos, nessa rede, tem o poder público, né, representado pelas instituições, Centro Cultural Pampulha, Centro de Saúde, a Escola Alice Nassif, a Escola Anne Frank, o Centro Cultural, né, e também representantes da comunidade. Estava esquecendo da Fundação de Parques, a Fundação Zoobotânica e a Secretaria de Segurança. Todos participam. E efetivamente, o que materializa a Rede Confisco pela Paz? Quais são as atividades principais de vocês na regional? As ações principais são as ações culturais e ações de prevenção a situações de violência, né? Então, a rede ela se organiza em função disso, desenvolve projetos. Então, por exemplo, as festas juninas, que ela realiza festas juninas na praça, em frente à Escola Anne Frank, tem uma praça muito bonita, né? A Praça do Confisco. Nessa praça tem uma nascente, né? A Fundação de Parques, ela cuida desse parque, né? Mas tem ações culturais para a comunidade que a rede proporciona, além de ações de prevenção à saúde, também ações culturais. E a rede ela não tem uma hierarquia, ela é horizontal. Cada hora um parceiro ele assume a liderança de um projeto. Incrível. Sabia disso, Camila? Você conhecia a Confisco pela Paz? Não conhecia, inclusive eu ouvi falar sobre a Sandra quando a Paty veio me chamar, né, me convidar para o programa, e eu fiquei sabendo da escola e fiquei sabendo por alto do projeto. E a gente conversando um pouquinho antes de entrar para a sala, porque ela começou a explicar um pouco mais, e agora, mais ainda, estou maravilhada pelo projeto, muito bacana. Não sabia que tinha isso lá. É impressionante como é que a gente não conhece a nossa própria cidade. Vocês não têm essa... Pretinha, você tem essa sensação que você não conhece Belo Horizonte toda hora, né? Toda hora. Qual que é a sua relação com a Pampulha? Você nasceu lá, viveu lá, mora lá e... Sim, eu nasci no Nova Pampulha, aí com 2 anos de idade eu fui para Barro Preto, depois de 20 anos eu tô no Paquetá, mas nunca saí de lá, assim, é bem aconchegante a Pampulha. Assim. Você se sente Belo Horizontino ou você tem a sensação de que a Pampulha é em outro lugar? Eu me sinto Belo Horizontina, mas eu acho que a Pampulha, ela tem essa sensação de ser em outro lugar.
Mas o tempo todo a gente tá saindo da Pampulha, sabe? Principalmente por causa de questões que tem na Savassi, às vezes não tem na Pampulha, não tem um pub na Pampulha, assim, que seja legal. Mas é bom para descansar, mas ao mesmo tempo você se sente conectado com a cidade, eu acho, sabe? Pampulha é o bairro ícone de Belo Horizonte quando a gente fala de turismo, né? Eu acho que não existe um brasileiro que não ouviu falar de Pampulha. Falou em Belo Horizonte, o que vem na cabeça de alguém é Pampulha, né? A igreja da Pampulha, a Lagoa, Patrimônio cultural da humanidade. Patrimônio cultural da humanidade. Vocês acham que isso é um peso para o morador da Pampulha ou não? Camila, você que está ali, inclusive trabalha ali, o estúdio, aliás, é maravilhoso. Você acha que isso é um peso para você? Eu acho que é, principalmente para o comércio, por exemplo, a gente tem algumas restrições sobre o que pode ser feito ou não lá na Pampulha. Esse conjunto que já existe lá já tem uma carga mais conservadora, né? Para a gente, por exemplo, da Godark, que quer se posicionar como um projeto mais alternativo, a gente enfrenta algumas coisas na Pampulha, uns olhares, algumas críticas, então a gente está indo totalmente contra a maré, colocando o tipo de negócio que a gente tem na localização que a gente está. Mas isso foi pensado, não foi uma coisa no susto, inclusive muita gente tentou fazer com que a gente desistisse de abrir isso lá, mas eu acho que além de uma vontade, eu amo a Pampulha. Quando eu fui convidada para falar no programa sobre a Pampulha, eu fiquei muito feliz, porque todo mundo que me conhece sabe que eu falo todo dia. Falo, gente, acho que essa é a minha última vida, porque eu nasci muito no lugar certo, sabe? Eu amo a Pampulha, amo Belo Horizonte, e não só por gostar muito de lá, eu acho que é por uma carência também que a região tem desse cenário artístico e cultural. Então, a gente vai continuar tentando. É uma coisa também que a gente não pode esquecer, é que a Pampulha é uma área nobre, ela é o patrimônio cultural da humanidade, tem o turismo também, mas nós não podemos esquecer que 20% da Pampulha tem áreas de invulnerabilidade, né? Então, é até uma parte invisível, né? O Confisco faz parte dessa parte invisível da Pampulha. Inclusive, é uma área limítrofe de municípios de Belo Horizonte e Contagem. E a população, ela passa por muitos desafios por estar nessa área limítrofe. Até para o ouvinte de BH Invisível situar, quem está no carro agora, em casa, escutando, Sandra, tenta localizar para a gente exatamente onde que está a região do Confisco ali. O Confisco fica próximo ali, na região do portão, fica próximo ao zoológico. É atrás do zoológico, portão 2 do zoológico. O portão 1 está lá na Pampulha, em frente à Lagoa. É o portão 2 do zoológico, entrada pelo Serrano. E ali, ó, depois do portão 2, você chega no Confisco. Mas o Confisco também tem muita coisa boa, né? Tem a praça maravilhosa, tem uma nascente da Paz, nascente do Confisco, nascente da Paz. E a população lá é muito engajada nas questões sociais, né? Inclusive, o Confisco, ele nasceu na luta de um movimento social, né? Então, as pessoas, na década de 80, estiveram acampadas ali na São José. E aí, discutindo com o poder público da época a questão de moradia. E eles conquistaram ali os terrenos. E as casas de lá foram construídas em regime de mutirão, né? Então, assim, é uma população que consegue... Esse senso de comunidade existe por ali, né? Existe, sim. Né? Apesar das demandas cada vez maiores, né, que a comunidade enfrenta, mas existe esse senso de comunidade. Né? A Pampulha é uma coisa que eu fiquei na dúvida. A Pampulha, existe alguma ajuda? Por exemplo, a Pampulha é patrimônio cultural mundial pela Unesco. A Unesco financeiramente ajuda alguma coisa lá ou não existe isso? Eu viajei aqui. Isso é uma pergunta. João, pesquisa aí pra gente, que essa é uma pergunta interessante, se tem dinheiro público-privado ali pela região da Pampulha. Eu nunca vi também. Eu tenho um amigo que ele dá no Confisco aulas de capoeira, tipo assim, né, de graça pra comunidade. Eu acho que tem esse senso da própria comunidade de se ajudar. Mas dinheiro público, acho que não. Não, né? Incrível. Pretinha, agora você falou de uma coisa aí que eu queria tocar no assunto com você no segundo bloco, mas eu já vou antecipar, porque a gente vai pular nessa piscina aí juntos. Culturalmente, a Pampulha tem arquitetura envolvida, a parte dos museus, etc. Para você que está numa banda, que está no corre da cultura de rua mesmo, a Pampulha é um lugar acolhedor? Não. Eu não posso falar que é assim. Tem alguns shows ali naquela praça. Eu até esqueci o nome da praça, porque a gente chama... né? Teve show do Vanderly, né? Tem shows grandes ali, tem o show do Mineirão. Mas shows pra cena independente, pra buscar um público da Pampulha, eu acho que é muito conservador, sabe? O público da Pampulha. E eu não sei se é só essas questões, mas a Pampulha parece que ela já tá batizada como um lugar família, sabe? Que às vezes nem as pessoas
que, não sei, às vezes pode até haver um show, já toquei na Pampulha, mas não enche de gente, porque as pessoas têm também o público da cena alternativa ainda tem aquele preconceito também, sabe? Mas não sei, eu acho ir pra Pampulha também. De ir pra Pampulha, porque é longe, mas né? Mais cedo eu tava conversando com o João, que a gente não sabe se é porque não existe público que não enche, ou se é porque não existe iniciativa para divulgar e fazer as coisas acontecerem ali que a população local não frequenta, sabe? Sim. Porque acaba que a gente mesmo não tem conhecimento, não acontece. E quando acontece, a gente mesmo leva várias coisas diferentes lá para a loja e o público local é super resistente de participar, de ir lá conhecer, sabe? Pois Acaba que vem gente dos outros lugares para poder frequentar. Eu mesmo então, conheci a galeria uma vez que Joana estava grafitando lá. Eu choquei com o espaço de vocês, né? Então, quem vai a lá gente não imagina que exista isso em Belo Horizonte. Eu não estou falando isso de forma, obviamente, pejorativa, né, Camila? Mas, assim, incrível. Vocês estão de parabéns, inclusive. Obrigada. Deixa eu desafiar vocês três para uma coisa aqui. Um restaurante na Pampulha que vocês frequentam, por favor. Dê a dica aí pro ouvinte de BH Invisível. Camila, peguei vocês agora de calça curta. Não, tem restaurantes gostosos na Pampulha. Me fala um, Pretinha. Tem o Sabor de Lima, que é muito bom. Mas fica na minha região, né? E tem o restaurante do Dionísio também, que é muito bom. Olha que nome espetacular. Restaurante... Ô, Dionísio. Né? Restaurante do Dionísio. Que sensacional, Sandro. Um restaurante. Paladino. Paladino, pode crer. Camila, ali pela sua região ali do Godard, tem alguma coisa gostosa? Tem o Divino, que é um restaurante grande, mas eu também sinto falta de uma comida mais diferente lá. Porque, por exemplo, eu sou vegetariana. Tem pessoas que frequentam a loja que são veganas e a gente não tem nenhuma opção, pelo menos não que eu conheça. Alô, empreendedores de Belo Horizonte. Já postei no Instagram, já procurei gente para parceria, já fiz várias coisas. E as pessoas estão deixando essa oportunidade passar. Olha aí, empreendedores da nossa querida cidade, oportunidade de negócios na Pampulha para os veganos, gente, hein? Tem muita procura, tá precisando. E Camila, balada lá, existe um pub? A Pretinha já falou que pub não é o forte lá, mas existe algum lugar que a turma se reúne para escutar um som? Tem muitas batalhas de hip hop acontecendo por Belo Horizonte. Você já ouviu falar de alguma coisa rolando por lá? Não, o que eu vejo acontecer lá, tem muita espeteria, com show com coisa mais voltada para pagode sertanejo. Mais uma vez, o cenário alternativo, eu acho que comentaram recente é do Saruê, que é no exato, Castelo. Já ia falar do Saruê. A Fleming, antigamente, era a avenida principal, né, com mais atração voltada para entretenimento. Assim, não sei como está lá atualmente, porque tem muito tempo que eu não frequento. Agora a Paris está melhorando. Está aumentando bastante a quantidade de bares lá, mas eu acho que ainda está faltando umas pegadas mais diferentes mesmo, mais alternativas, mais populares, sabe? Tem muito estabelecimento privado, muito seletivo, eu acho que está faltando uma coisa mais de ações na rua mesmo, de cultura de rua. É bem elitista, né, a Pampulha? Muito, eu acho bastante. Esse termo vocês já usaram, é a segunda ou terceira vez que vocês usaram nesse primeiro bloco, elitista. Vocês acham que a Pampulha tem mesmo essa carga? Tem. De verdade, né? Se você der fazer um Cooper na lagoa ali, se você não vê uma mansão gigantesca fora de todas as proporções que você já viu de casa, você é cego ou então você não tá vendo as coisas. Sabe? E isso é ruim, Pretinha? Você acha que isso tem um peso? Você acha que o elitismo lá não usa o privilégio de forma adequada? Eu acho. Eu acho que ali, por ser tão elitista, todas as pessoas, a maioria tem carros, então não tem um transporte legal. Entendi. Sabe? Não tem muito barulho, porque quando os ricão falam que não pode ter barulho, acaba o barulho na hora, sabe? Então eles mandam mais na cidade do que a própria população da cidade, eu acho. Mas talvez um acordo, talvez poderia ajudar as duas partes, assim. No primeiro programa de BH Invisível, a gente começou o primeiro programa falando sobre uma Belo Horizonte de agora, né? O termo que a gente usou foi BH de agora. E o Cadu dos Anjos, que é um beijo pro Cadu, inclusive, falou uma coisa maravilhosa nesse programa, que ele disse assim, eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu quero ser amigo de todo mundo, da polícia, dos ricos, dos moradores, etc. E essa sensação é uma sensação que a gente precisa construir, né? A gente não precisa ser inimigo de ninguém nessa cidade, né? Exatamente. Um suporte que a gente usa tanto, né? A nossa querida Belo Horizonte. Vocês não acham? Não tem. Dá pra gente usar espaço, né, Sandra? Você que tá ali atuando no Confisco. Voltando de novo a falar da comunidade do Confisco, ele é da região Urca Confisco, onde a rede atua.
é uma coisa que nós não podemos esquecer, que a comunidade também, ela apresenta manifestações culturais. Na nossa região ali, por exemplo, as quadrilhas agora, né? Nós temos 2 quadrilhas ali que concorrem no Forró de Belô, né? A Chique Chique e a Feijão Queimado. E são belíssimas, eu tenho maior orgulho, sabe? Uma delas, inclusive, a Chique Chique, ela ensaia, inclusive, na Escola Anne Frank, sabe? E a Feijão Queimado os ensaios dela no Alice Nassif. E eles saem, viajam, né, para o interior, levando Belo Horizonte, né, levando as manifestações culturais, né, de Belo Horizonte, mas também eles atuam na comunidade. E ali naquela região, a comunidade tem uma vocação para a festa junina. É muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Inclusive, no dia 13, a Rede Confisco pela Paz, tá, está promovendo a sua festa junina. Estão todos convidados. Festa então, julina, no caso, né? Muito festa julina, né? Ia ser dia boa. 6, mas o dia 6 não deu, então eles passaram agora para o dia 13. Né? E conta com apoio. Você está falando da questão da segurança, uma coisa na Pampulha que a gente tem a elogiar é, inclusive, o trabalho da 17ª, né? Da 17ª Companhia, que a gente fala de polícia, mas a 17ª, ela atua de uma forma muito positiva ali na região, até conversando, atuando de uma forma significativa para o cidadão. Sabe? Então a gente tem que também reconhecer esse lado, né? Claro. Então vamos fazer um wrap-up aqui, um resumão desse primeiro bloco. Primeiro, mandar um abraço para a turma da 17ª, que a Sandra acabou de citar. Abraço aos policiais militares que fazem dessa cidade uma cidade melhor. Eles sabem que eles são muito necessários, os caras que são progressistas e pensam nessa cidade da forma correta. Abraço por Barra do Dionísio, não é isso? Sabor de Lima também. Sabor de Lima, a turma toda da Pampulha. Eu queria mandar um abraço também, um beijo pro John e pra Fernandinha Takai do Patufu, que escolheram a Pampulha para viver, né? Eles têm uma casa lá e moram lá. Eu costumo dizer que o John não sai de casa para nada. Ele fica lá dentro, enfurnado no estúdio dele, fazendo as coisas. E vou aproveitar para dizer que hoje e amanhã, sábado e domingo, tá rolando na Lagoa do Nado o 3º BH Skate Invasion, que tem o dedo do John e do Dota, 2 camaradas da década de 80 aqui, skatistas que estão no sangue, que usam o skate como qualidade de vida, com vida saudável, com lifestyle, e fazem com que o skate da nossa cidade seja respeitado no mundo inteiro. Então, hoje, sábado e amanhã, domingo, lá na Lagoa do Nado, na pista, tá rolando o principal evento de skate de Minas Gerais, quiçá do Brasil, João Vitor. Vamos encerrar o primeiro bloco aqui de BH Invisível com essas 3 super-heroínas ao meu lado. Pretinha, Sandra e Camila, fiquem aí que a gente volta para falar um pouco mais no segundo bloco.